Tem algumas marcas negativas que envolvem, né, o Santos nessa partida. Foi a pior goleada que o Santos já sofreu como mandante no Campeonato Brasileiro e também a pior goleada que o Neymar já sofreu em toda a sua carreira, E a gente viu as cenas ali depois da partida, ele chorando muito, muito emocionado, sendo inclusive consolado pelo técnico adversário, pelo Fernando Diniz. A gente está vendo aí as marcas, as piores derrotas da carreira do Neymar. Neste Brasileirão, este 6-0 para o Vasco. Em 2011, no Mundial, pelo Santos, né, o Barcelona acabou levando a melhor e ficando com o título 4-0 para cima do Santos. Em 2017, na Liga dos Campeões, uma derrota por 4-0 para o PSG, mas depois tem aquele jogo da volta, né, em que o Barcelona consegue uma virada histórica e ele, inclusive, é um dos protagonistas. Em 2015, em La Liga, Celta de Vigo 4, Barcelona 1. Então, a gente viu aí alguns placares elásticos, mas não como esse 6-0. Não sei se a gente tem as cenas aí do Neymar chorando bastante ali em campo, sendo consolado pelo Diniz. E PVC aí, ó, a gente já tá vendo aí esses momentos. Neymar realmente ficou desolado ali, ele afoga as mágoas ali nos braços do Diniz, uma cena forte da rodada. PVC, muita gente interpretou de formas diferentes, né, essa reação do Neymar. Teve quem achasse que foi uma manifestação humana ali, de tristeza, de estar sentindo mesmo o baque de uma derrota como essa, mas teve gente que encarou como uma fragilidade ou até mesmo como uma falta de equilíbrio de um jogador que é uma liderança técnica e uma liderança como um todo aí para o time. Como é que você encarou essa reação do Neymar, esse choro do Neymar em campo? Eu não gosto de interpretar, mas é inevitável você olhar e entender o que está acontecendo. Eu não posso entender que o Neymar chorou fingido. Que ainda teve essa terceira interpretação, né? Que teria sido um oportunismo na visão de alguns, né? Eu não consigo entender assim. E eu acho que ele sentiu a derrota, mas eu acho assim como o Neymar tem a história de ser o Batman da família e o Coringa da sociedade, ele não é uma ilha de talento num mar de pernas de pau no Santos. E cada vez que ele fala, quando perde por 3-0 para o Mirassol e quando perde 6-0 para o Vasco, ele conjuga o verbo na segunda pessoa do plural, nós, mas a impressão é que ele está falando sobre a vergonha do Santos. E ele é parte dessa vergonha. Ele é muito parte dessa vergonha. O Santos contratou o Neymar para o Neymar ser o salvador da pátria. E o Neymar não vai ser o salvador da pátria, a gente sabia e a gente sempre disse aqui que não vai ser o salvador da pátria. Ele é parte de um processo de reconstrução do Santos, que não está avançando. Na semana passada, ele convocou os funcionários para fazer uma festa no Praia Mar Shopping, né, Musete? Você conhece Santos melhor que eu. E muita gente já começou a dizer, pô, mas é absurdo que ele foi fazer a festa. Eu falei, não, quero esperar, tem que ganhar do Vasco. Ah, porque ele está fazendo festa. Eu acho muito legal ele levar os funcionários para fazer festa, para pagar para a cozinheira e para o cozinheiro um lugar que eles não iriam. No estacionamento do Praia Mar Shopping, que é um lugar mais luxuoso, mais legal. Ótimo. Só que tem que ganhar o jogo. O Cilinho levava os jogadores do São Paulo para o teatro e muita gente contestava até que ele ganhava o jogo no domingo. Aí, para ganhar o jogo no domingo, o ponto central não vou dizer que não é para fazer festa. Não, é para fazer festa e é para ganhar o jogo. E o Santos não está no momento de festa. O Santos está no momento que pela segunda vez no ano ia ganhar a terceira partida seguida. E não venceu. O Neymar tem todo o direito de chorar e eu não me vejo no direito de interpretar o choro dele. Se foi legítimo ou se não foi. A importância é que, independentemente dele chorar ou de sorrir, ele tem que ir para o dia seguinte para liderar. Ele usa a braçadeira de capitão para ser líder da reconstrução do Santos. Ele não está conseguindo ser isso. Acho que o Neymar voltou a ser jogador de futebol. Quando ele faz 7 partidas consecutivas com 90 minutos, o Neymar voltou a ser jogador de futebol. Esse é um grande passo. Grande passo. Isso não significa voltar à seleção brasileira, isso não significa ser o melhor jogador do time, nem sequer. Porque a grande vitória do Santos no campeonato foi 2-1 sobre o Cruzeiro e o craque do jogo foi o Guilherme ou foi o Cavageiro, não foi o Neymar. Então ele tem que ser o líder dessa reconstrução que ficou ainda mais urgente
depois de passar o maior vexame na história do Campeonato Brasileiro como mandante. E aí a gente pode depois compreender qual que é a parcela do Neymar nisso tudo, né? Ele é mais refém de um sistema que não dá certo ou ele também é responsável por isso? Acho que é interessante a gente debater um pouco como é que essa roda gira. Mas vamos ouvir o próprio Neymar, porque ele falou depois do jogo e demonstrou ali toda a raiva dele, a tristeza também, todos esses sentimentos que afloraram depois da derrota. Foi uma merda, é uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, tem que ir pra sua casa, pensar no que quer fazer. Porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos dentro de campo, acho que não precisa nem apresentar a quarta-feira. Neymar mandando a real, né? Foi uma M, foi como ele resumiu, na verdade, essa derrota. Ô Mussete, qual foi a repercussão aí, tanto dessas declarações do Neymar, como do comportamento dele em campo também? Como é que isso caiu em Santos? Foi visto como um sentimento sincero, um choro sincero, ou ao mesmo tempo uma falta de equilíbrio, né? Alguém que deveria estar mais ali seguro, mais inteiro ali naquele momento, numa derrota tão difícil, mas pelo menos ele veio a público, ele falou, né? Ele não se escondeu nesse momento, acho que isso aí já é louvável. Como que isso repercutiu por aí? E, claro, as declarações do Neymar também. Ô Lu, a diretoria do Santos entendeu que foi positiva a reação do Neymar e foi uma reação completamente diferente de outra derrota forte que o Santos teve nesse campeonato, que foi o 3-0 do Mirassol. Naquele momento, o Neymar sai de campo batendo o pé, chega no vestiário, bate na parede, fala que não tem como, que tem que correr mais, que é uma vergonha, que não vai passar por isso de novo na carreira, grita com os companheiros, interrompe o colega. Dessa vez não, ele saiu triste de fato de campo, não sei até que ponto, assim como o PVC, o choro foi totalmente sincero, porque o Rincon, que é um amigo do Neymar, tenta consolá-lo e o Neymar não deixa, até dá um tapa no Rincon. E depois vem o Diniz e o Neymar cede ao abraço, a relação talvez ali seja um pouco mais profunda, então é uma coisa que é difícil mesmo de interpretar. Só que o Neymar ele chega chorando no vestiário e fica imóvel. A diretoria se posiciona, informa a saída do Kleber Xavier, vão rapidamente para o Pai Nosso, então não tem nenhum discurso do Neymar, nem chorando, nem alegre, nem bravo. O Neymar estava de fato triste, desolado também no vestiário. A mesma coisa que a gente viu em campo, ele estava no vestiário sem as câmeras, ou pelo menos sem as câmeras que a gente possa ter acesso, né? Porque Santos TV e a equipe do Neymar gravam tudo, mas nesse contexto de goleada, imagino que isso não vá para o ar. E aí perguntam ao Neymar, assessoria, o departamento de comunicação, se o Neymar quer falar. E o Neymar diz que sim e dá esse tipo de resposta, botando a cara, dando a cara a tapa. Então o Santos entendeu que a reação foi positiva e genuína. E o vestiário em si foi muito estranho, Lu. O vestiário do Morumbi é muito grande. Então vem o Alexandre Matos, chama o Kleber Xavier para uma conversa à parte num canto, informa a saída dele e depois o Matos chama os demais membros da comissão. Os auxiliares Matheus Bach, Vinícius Marques e o preparador físico Fábio Masseredian, e pede para que eles continuem numa espécie de transição até o novo treinador. E aí os três procuram o Kleber Xavier e perguntam: Kleber, o que você acha? Podemos? E o Kleber libera, fala: não, normal. E aí todos os outros membros da comissão voltam com o Santos no ônibus para a Baixada Santista e o Kleber Xavier pega um carro com segurança e vai encontrar sua família. A esposa e a filha estavam no hotel na capital paulista. Então foi um cenário muito estranho, não deu muito tempo de se reunir. O Kleber se despediu rapidamente, o Matos foi para o pronunciamento e todo mundo vazou muito rápido. Foi um cenário muito estranho, mas deu para apurar que o Neymar estava triste, como no campo, também no vestiário. Um cenário estranho e um fim de trabalho que já se aproximava, né? Já havia alguns indícios de que isso iria acontecer, mas o fim da linha para o Kleber Xavier, de fato, foi ontem. O Santos se pronunciou de forma oficial, Alexandre Matos também veio a público dar um pronunciamento, na verdade, né? Falando sobre a vergonha que era passar por esse momento, ver o Santos passando por esse momento. E a gente vai ver aí alguns números do Kleber Xavier no comando do Santos. Como é que foi essa passagem? Uma passagem muito curta desde a saída, né, do Caixinha. 15 jogos apenas, com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 42%, 14 gols marcados pelo Peixe sob o comando de Kleber Xavier e o time sofreu 21 gols. Eu falei com o Marcelo Teixeira agora há pouco, daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais isso. Mas assim, isso aqui é importante dizer. O Mussete, se tiver coisas diferentes, me corrigem, me puxa pela orelha. Primeiro, 15 jogos não é trabalho.
15 jogos, assim, cara, é uma vergonha o Brasil avaliar trabalhos de 15 jogos. É muito pouco, né, PVC? Cara, não tem condição de você avaliar um trabalho de 15 jogos. Você pode dizer, o Kleber Xavier não era técnico e passou a ser técnico. Primeiro que eu acho um horror essa história de estagiário. Eu não chamo estagiário da empresa onde a gente trabalha de estagiário. O cara está trabalhando, fazendo estágio, ele está trabalhando com a gente. Em qualquer lugar. Eu nunca vou chamar uma pessoa que está na redação ou na sua repartição, ou o que quer que seja, de estagiário. É um desrespeito pelo trabalho da pessoa. E quando essa palavra é usada, é sempre de forma pejorativa. É sempre de forma pejorativa. É sempre para anular o profissional. É sempre dizer assim, não podia ter sido contratado. Tá, então você discute isso com quem contratou. Quem contratou foi o presidente do Santos. Se você acha que a contratação foi errada, você discute com o presidente do Santos, não com quem está na função. Ele foi colocado numa função para ser profissional dessa função. E ainda quando é estagiário na sua empresa que vai lá tirar xerox ou entregar o material, ele está trabalhando, não está estagiando. Bom, ponto parágrafo. 15 jogos não é trabalho. Não tem condição. 15 jogos é o sinal do fracasso do clube, não do técnico. Se você demitiu em 15 jogos, na pior das hipóteses, você contratou errado. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, não acho correto dizer que a diretoria do Santos não tinha mais ninguém e por isso contratou o Kleber, mas queriam mesmo o Sampaoli. Não. O Pedro Martins era o diretor executivo na época da contratação do Kleber e o Pedro Martins não queria o Sampaoli. Ele entendeu que o Kleber Xavier era o treinador. Então, não é verdade que o Kleber veio porque o Sampaoli não veio. Não, aquele Santos, daquele momento, é que o Santos tem 3 técnicos por ano, 4 técnicos por ano, 3 diretores de futebol por ano. Mas aquele Santos, daquele momento, não queria o Sampaoli, queria o Kleber. Esse é outro ponto importante. E aí tem uma separação da diretoria. A informação que circula desde a semana passada é que aquele grupo que eu estou chamando de os Inhos, né, que é o Marcelinho, que é o Juninho Bozella, que é o Arizinho, que na verdade é o Daniel das Panelas, que é chamado de Arizinho pelo Marcelo Teixeira, uma parte desse grupo foi conversar com o Sampaoli na semana passada ou semana retrasada. O Marcelo Teixeira desmente essa história. Ele diz que não existe isso, que no máximo o que aconteceu foi que o Marcelo Teixeira Júnior, o Marcelinho, foi conversar com o Alexandre Matos sobre o Sampaoli. O Marcelo Teixeira não pensa no Vojvoda como técnico porque acha que o Vojvoda seria uma aposta, seria um técnico do perfil Pedro Caixinha. Isso ele diz com todas as letras, ou seja, o Pedro Caixinha era um técnico que não tinha uma história para dirigir um clube do tamanho da camisa do Santos e na visão da direção do Santos, o Vojvoda também não é. Mesmo com todo o trabalho longevo e com os resultados que ele apresentou no Fortaleza. Eu acho que tem um respeito por esse argumento. Eu discordo do argumento, mas acho que tem um respeito por esse argumento, porque o Santos, com todo o respeito que o Fortaleza merece, todo o trabalho que o Fortaleza fez, o Santos é um clube bicampeão do mundo. Né? Então, assim, entendo esse argumento. Eu não concordo com ele, mas eu entendo esse argumento. É difícil trabalhar no Santos. E aí você volta, aí ficou a história do Tite, o Marcelo Teixeira diz que não existe chance do Tite, mas o curioso é que a comissão técnica do Tite permaneceu, né? Como o Sete acabou de explicar, o Kleber Xavier saiu, mas o Fábio Mancerejão, o Matheus Bach ficaram todos, a comissão técnica permaneceu. O que dá margem a você pensar, então eles estão tentando trazer o Tite. O Vinícius Marques também, né? Vinícius que também Marques é um dos assistentes ali do o que deu margem a perguntar se o Tite pode vir, mas a informação que vem da presidência do Santos é que não existe essa expectativa. Existe a expectativa de que o Sampaoli se adapte às circunstâncias que hoje o Santos oferece. O Sampaoli não se adaptou a essas circunstâncias. Eu acho o Sampaoli um grande técnico. Acho que ele tem defeitos, como, por exemplo, está morando no Brasil há um tanto tempo e ele não aprendeu a falar várias palavras, menos, por favor, bom dia, muito obrigado. Mas acho um grande técnico. Ele não vai dizer, por favor,
vou me adaptar a essa circunstância e não vamos trazer maneiro. Vai pedir, por favor, contratem fulano, ciclano e beltrano. Eu não tenho Se outra tiver, expectativa. por favor, né? Vem a barca que eu estou pedindo. A minha lista é longa. É como ele costuma trabalhar, pelo Então menos. é difícil você pensar que o São Paulo ele vai chegar pensando que o Santos hoje é diferente do Santos de 2019, que foi vice-campeão brasileiro. Esse Santos não está brigando pelo vice-campeonato brasileiro. Ele está brigando para não ser rebaixado de novo.